Oi meninas, tudo bom? Gente, eu sou o Lucas Dalla. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí para me ajudar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre misticismo e sobre círculos de pedra e sobre celtas e Outlander. Já faz tempo que eu queria falar com vocês sobre esse livro. Eu li o primeiro volume do Outlander há um tempinho já, um bom tempinho atrás. E eu não tinha trazido ainda ele aqui pra vocês, né, pra conversar com vocês sobre ele. Então vamos hoje falar um pouquinho sobre ele e sobre algumas características que eu gosto muito e que me fazem ser tão fã dessa autora e dessa história incrível. O Outlander, gente, eu não consideraria uma história de uma fantasia, né? Como ele é por aí classificado. Eu acho que ele é mais um romance histórico, sabe? Mas eu não consideraria ele uma fantasia, tá? Eu acho que ele é um romance histórico mesmo. Você não sabe nada sobre a história do Outlander, basicamente o que você precisa saber é que você tem essa mulher que ela volta 200 anos no passado, né, através de um portal místico, onde ela acaba se deparando então no meio daquele período de guerra entre Escócia e Inglaterra, que é no ano de 1740 e tantos. Tá, então ela se depara no meio desse período e ela tem um conhecimento de ervas e de tudo, né? E ela então acaba usando esses conhecimentos para poder sobreviver ali. E só que isso também acaba afetando ela de uma forma negativa, porque a gente sabe que naquela época mulheres que mexiam com ervas, que tinham conhecimento sobre cura, né, e sobre essas coisas eram sim facilmente acusadas de bruxaria. Então aquilo acabou prejudicando um pouquinho ela. Eu não vou me estender muito sobre a história do livro, porque todo mundo acho que já sabe a história do livro. Tem a série também na Netflix, que é uma série maravilhosa, incrível. Então assim, gente, uma das características que mais me chama a atenção nesses livros, né? Até agora eu li só até o volume 2, eu pretendo ler todos. A principal característica que me faz ser tão atraído por essa história é a questão do misticismo de Outlander, né? Que é uma coisa que é tão sutil, mas ela existe. Eu acho que não é o foco principal do livro, mas ele tem o misticismo de Outlander, ele tem um grande peso em toda a história. Afinal, ela vai para o passado com né, através desse lado mais místico da coisa. Claro que eu também amo muito o romance dos dois, o romance da Claire e do Jaime, todo aquele jogo de política, né, aquela coisa toda. Então é tudo muito rico, é uma história muito rica. O legal dessa parte mística é que apesar dela ser bem assim presente, ela é muito sutil e a história ela se mantém toda hora com o pé no chão. Então eu diria que a bruxaria que tem aqui, né, toda essa coisa pagã, ela é uma coisa muito real no sentido de que talvez realmente foi daquele jeito, entendeu? O lado da ficção, no caso dela ir pro passado, né, toda esse lado mais místico da coisa é sim uma ficção. Então a gente tem todo esse lado mais fantasioso da coisa, mas o paganismo em si, incutido na história, ele é muito real. Existiam mesmo druidas, existiam mesmo pessoas que dançavam nos círculos de pedras. Esses círculos de pedras existem até hoje. Há algumas coisas que a Claire vai conseguir ver no passado, né? Como por exemplo o clã eu esqueci o nome do clã, gente, mas é tipo uma família que eles são druidas, né? Eles são bruxos e eles sempre trabalham nessa área da cura, de ervanários e essas coisas todas. Existiam mesmo. Toda essa vibe pagando o livro é uma coisa muito interessante de se ler numa história de ficção. Talvez o que mais me chama a atenção na história, que é uma coisa assim que eu acho muito incrível eles terem explorado isso, é a questão dos círculos de pedra. Aqui no livro, gente, a gente tem Craig Nardun, que é o círculo de pedras que a Claire usa para ir pro passado, né? E existem toda uma lenda a respeito desses círculos de pedra, porque certos dias do ano, né, da transição das estações, né, que a gente tem na bruxaria, são chamados de sabás. Algumas bruxas, né, algumas mulheres vão até esse círculo de pedras e começam a fazer danças misteriosas, reuniões. Então é aquela vibe bem pagã mesmo. E o marido da Claire, ele fica muito interessado nisso porque ele é historiador, então ele quer ver essas mulheres, essas druidas, né, dançando através dos círculos de pedras. E é numa dessas que a Claire acaba se deparando sozinha aí nesse círculo e ela coloca a mão numa pedra e aí ela volta 200 anos no passado. Então já existia certas lendas e canções sobre essa Craig Nardun, né, sobre esse círculo de pedra que falava que mulheres, apenas mulheres, viajavam no tempo
200 anos, e eram só 200 anos, sempre 200 anos, e elas sempre voltavam. Então existiam essa lenda, e a gente descobre que no livro não era só uma lenda, é uma coisa real. É legal, gente, porque na Escócia, pelo que eu pesquisei, né, em alguns sites, eu vi vídeos também de viajantes que foram para lá, é que lá tem vários círculos de pedras milenares. O círculo de Craignadoon, especificamente, não é real, tá? Ele não existe no aquele círculo da série, né? O círculo de pedras que aparece na série não é real. Ele foi feito em outro lugar específico para a série, mas ele foi inspirado em muitos outros círculos que existem mesmo na Escócia. Mas eu acho que o círculo de Craignadoon ficou muito lindo, ficou muito assim místico, misterioso, sabe? Eu sou muito, muito fã, gente, de Outlander, vocês não têm noção. Eu fiz até uma tatuagem de Craignadoon, do Círculo de Pedras. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas aqui está, gente. Eu fiz no pé o Círculo de Pedras de Craignadoon, porque eu acho maravilhoso. Eu nem sou fã, né, gente? Muito, muito maravilhoso. E lá na Escócia, eu sei que, através de alguns sites que eu entrei, eu sei que existe uma lei que é chamada Lei de... Ai, como é que é? Lei... Eu esqueci o nome, mas é uma lei que permite você sair peregrinando, né, até mesmo através de terras particulares. Então, existem tantos círculos de pedras lá, desses círculos milenares, que existe então essa lei que você pode meio que invadir, né, terrenos particulares atrás dessas pedras. Só que aí, gente, eu não sei se você tem que ter uma documentação específica, né, pra isso, mas existe sim essa lei. Porque eles são muito famosos, gente. O pessoal do paganismo, do ocultismo, né, o pessoal da bruxaria mesmo, a gente acredita muito, tá? Não que as pedras vão te levar 200 anos no passado, mas a gente acredita muito que há uma energia muito grande rolando ali. Né, alguns acreditam que são portais para outras dimensões, mas eu acho que o principal é a energia que esses lugares carregam. A gente sabe que em alguns pontos do universo, né, da Terra, do planeta Terra, existem pontos de energia que são pontos muito fortes, que são pontos que mexem assim com a gente, sabe? Aqui mesmo em São Paulo tem Paranapiacaba, que é um vilarejo, uma cidade turística. Ali é uma energia muito incrível, é uma energia assim que você... Sabe, é inexplicável. Eu acho que eu nunca visitei um círculo de pedras, mas eu acho que nesses lugares deve ter uma energia muito forte rolando ali. E é por isso que algumas pessoas que praticam a bruxaria hoje em dia, né, praticantes de bruxaria natural, praticantes da Wicca, procuram sempre esses lugares para se reunir, para sentir aquela energia, para celebrar o sabá, celebrar os esbás. Então eu acho que isso é muito válido e é uma coisa que eu ainda tenho muita vontade de fazer um dia. Para quem não sabe, eu faço parte de uma prática pagã, né? Eu pratico a bruxaria verde como forma de espiritualidade mesmo, e a Wicca também. Então eu acredito sim que esses lugares carregam um poder muito grande, né? Ainda falando sobre a questão do círculo, o círculo, gente, na bruxaria, ele tem uma função, ele tem um simbolismo muito grande sozinho, só por ser um círculo. E aí você tem os círculos de pedra, os círculos de cogumelo, você tem as cirandas, né? E também os círculos de proteção, você tem o círculo que você abre para fazer algum ritual específico. Então o círculo ele é muito bem trabalhado dentro do paganismo e dentro da bruxaria. Essas culturas mais celtas, né, na cultura dos druidas mesmo, eles acreditavam e acreditam ainda até hoje, alguns deles, que os círculos de cogumelos que aparecem na floresta, por exemplo, são portais de fadas, são círculos de fadas, né? Então falam que se você entrar dentro de um círculo de cogumelo, você vai ser levado para o reino das fadas. Então tem muita lenda, gente, tem muita lenda, muita superstição, e é tudo tão fantástico. Aquilo lá deixa a história muito mais rica, sabe? Eu acho que a série, ela explica muito bem isso e dá um sabor a mais na história, sabe? Não fica aquela história pesada, cansativa. Tanto que a Claire vai conhecer uma outra mulher, que ela também é bruxa, né? Que é a Geillis Duncan, que essa personagem também tem um peso muito grande nos próximos livros. Ela também é praticante dessa arte. Então aquilo vai deixando a história cada vez mais instigante, sabe? A Claire, né, ela também é confundida com os druidas, né? Eles até perguntam se ela era um druida, uma druida. Os druidas, gente, eles eram aquele pessoal da cultura celta, tá? Dos povos celtas. E eles eram como se fossem sacerdotes, sacerdotisas, eles eram líderes, né? Eles tinham eles faziam parte de uma liderança, no sentido da cultura, no sentido da espiritualidade. Então, hoje em dia, né,
costumam dizer que eles tinham poderes mágicos, mas na verdade eram conhecimentos da natureza, conhecimento sobre o divino, conhecimento sobre plantas, sobre ervas. Então é como se eles fossem os curandeiros, como se eles fossem os líderes, né, o equivalente aos pastores, aos padres da cultura celta. Então esses eram os druidas, e aí existem os druidas modernos, né? Dias de hoje, né? Os druidas contemporâneos, assim como existem também os wiccas contemporâneos, porque a wicca em si já é uma forma de contemporânea da religião antiga, né? De todas essas práticas. Então o livro, o vilarejo que fica próximo desse círculo de pedras no livro, na história, que tem até uma pensãozinha e tal, que a Claire fica lá hospedada, eles já têm, o lugar em si, toda a cidadezinha já tem muitas crendices, já tem muitas superstições encarnadas na própria cultura. Então ali é uma coisa deles mesmo, eles acreditam nos portais, eles acreditam nos druidas, eles acreditam em círculos de fadas, né? Então, nas fadas em si, então eles têm tudo isso muito agarrado na própria cultura. E isso é muito legal de se acompanhar, porque tudo é muito novo para Claire, né? Então é muito interessante você acompanhar tudo isso. Então eu acho que isso realmente me deixou preso na história, mas eu também gosto muito de histórias de fantasia, de histórias de época, de períodos históricos, então eu gostei do livro assim, maravilhoso. Maravilhoso. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do livro, se vocês gostam das lendas, o que vocês acham sobre os druidas. Vamos continuar a conversa aí nos comentários. Então é isso. Beijo pra todo mundo e até a próxima.